Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque me escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nunca podemos perder de foco o amor que Deus tem por nós. Este amor que revelou a nós a graça divina da qual nós fomos revestidos. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, o profeta Zacarias, ele vai descrever para nós o rei humilde que vem ao nosso encontro. Zacarias é muito feliz com essa profecia, porque essa profecia revela a nós o próprio Cristo que vem ao nosso encontro. E diante desta primeira leitura, nós somos chamados a voltar um pouquinho no tempo, a voltar um pouquinho na história da salvação, do próprio Deus que quis estar no meio de nós, assumiu para si a condição humana, semelhante a nós mesmos no pecado. E quando Deus assume para si a humanidade, Deus eleva esta humanidade. Agora não estamos mais perdidos, porque Deus, por meio da sua misericórdia e por seu amor, Ele deu a nós a graça e deu para nós a revelação por meio do Filho, Jesus Cristo. Portanto, com Cristo nós somos salvos. Com Cristo se inaugurou um novo tempo na qual nós somos introduzidos. Por isso nós somos chamados de cristãos, por isso nós somos chamados de discípulos, por isso nós somos chamados filhos de Deus, porque o próprio Cristo fez questão de revelar a nós a sua divindade, dando para nós esta graça de sermos os seus filhos. E é muito bonito, meus queridos irmãos, este mistério da qual nós celebramos. E diante deste mistério, nosso Senhor ele faz questão de recordar que Ele veio para os pobres, para os humildes, para os sofredores, para que Ele possa de fato os aliviar e dar para eles a graça da tranquilidade, os resgatando da escravidão do pecado e devolvendo a eles a graça santificante, que é o viver do seu amor. Portanto, o reinado de Cristo não é um reinado que vai exigir grandes exércitos. Os discípulos tinham essa compreensão. Muitos daqueles que seguiam Jesus tinham este pensamento e não viviam a humildade. E nós precisamos recordar muito nós também que estamos neste peregrinar em direção ao reino dos céus. Nós precisamos ser humildes, humildes de coração, assim como Jesus, e não pisar nos outros, não acharmos que nós temos a última palavra. Nós precisamos
possamos viver a humildade de Cristo. Os discípulos foram compreender isso depois. E depois que compreenderam, os discípulos configurou as suas vidas à vida de Cristo. Por isso hoje eles são dignos de ser venerados. É o que nós recordávamos no último final de semana, quando nós celebrávamos São Pedro e São Paulo. Dois grandes homens que reconheceram de fato o Cristo como Salvador e Redentor. E diante desta imagem tão bela da primeira leitura, nós somos chamados e convocados, como discípulos de Jesus, a viver a humildade. A humildade é a virtude que nos garante a santidade. Só podemos ser santos quando de fato exercermos a humildade, segundo o coração de Jesus. Por isso que nós rezamos naquela famosa jaculatória, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante a nós. É isso que nós queremos. E é isso que nós precisamos viver. Um coração voltado para Deus. E diante desta peregrinação em direção à Pátria Celeste, Deus mesmo diz para nós que não seria um peregrinar fácil. Vamos enfrentar diversas tribulações, perseguições, calúnias e assim por diante. Tantas outras coisas que nós podemos nomear. Que muitas das vezes nós nos desesperamos. Não sabemos como lidar com essas coisas. Mas nosso Senhor recorda no Evangelho. E São Paulo faz questão de dizer isso para nós na segunda leitura. Que o nosso coração precisa estar sempre voltado para Deus. Por isso essa liturgia nos convida a voltar e relembrar deste memorial que nós nunca podemos perder de foco, que é o amor que Deus tem por nós. Deus quis se humilhar para que a nossa humanidade fosse elevada. E nós também precisamos. Precisamos reconhecer que nós somos pequenos, somos miseráveis, porque nós carregamos em nós a ferida do pecado. Mas quando nós somos humildes o suficientes para recordarmos e para percebermos que nós somos pequenos, o nosso coração se configura a Deus. Porque é nele que nós vamos pedir a graça para sermos fortes. Por isso é importante a vida de oração, para que recordarmos desta nossa pequenez, para recordarmos o quanto nós somos miseráveis, porque nós carregamos o pecado. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós ganhamos a graça divina, porque Ele faz questão de revestir a nós. É o sacramento da reconciliação. E Deus vai dizer para nós que Ele não vem para os curados, Ele vem para os doentes. E nós somos os doentes, porque nós carregamos o pecado. Mas quando nós nos aproximamos do Cristo, nós bebemos do verdadeiro remédio, para que assim nós sejamos curados. Que possamos de fato nesta liturgia, meus queridos irmãos, buscar este coração semelhante ao coração de Jesus. E que diante dos tropeços da vida, diante das dificuldades, nós possamos sempre recordar o que o nosso Senhor fala para nós no Evangelho. Eu vos darei o descanso. A nossa esperança está nele. Que possamos renovar esta esperança em todas as liturgias que nós celebramos, em todas as Eucaristias.